Ok, seguindo com o nosso projeto, vamos aí, né, continuar. Espero que vocês tenham criado, ou seja, pegou lá o código no nosso GitHub, né, que é aqui o do nosso Date, né, que a gente vai trabalhar durante o decorrer desse projeto. Então a gente pode usar muitas essas datas aqui, fazer os cálculos e tudo mais. Então, isso aí já foi explicado, vamos continuar. Vamos aqui. Nosso projeto, vamos adicionar novo, vamos aqui add o que? Nova classe, tá? E esta classe a gente vai chamar ela, vamos criar já as nossas de empregados, né? Então vou colocar aqui desta forma, vou pôr assim, empregados, pode ser, ok, bacana. Vou fechar isso aqui. Então temos aí a nossa classe empregados, ele coloca aqui alguns livraria aqui, tá beleza. Vamos criar os nossos atributos, né? Atributo de empregados, né? Como nome, telefone, data de nascimento e por aí vai, né? Então, para isso aí, vamos aqui colocar aqui prop desta forma. Eu já ensinei isso aí em vídeos anteriores, tá, pessoal? Tab, ele autocompleta ali e vai criando aí para a gente. Então, vai ser uma public int mesmo, né, de inteiro, e vamos colocar aqui, por exemplo, o ID. O ID a gente precisa, né? Isso é muito importante, isso aí. Bacana, ok, vamos criar outro, então, Ctrl C, vamos abaixo. Este aqui a gente pode colocar o ID, né, como é extenso, a gente pode deixar ele como string, né? Isso, então, string para ele, e ele vai chamar o nome desta forma aí, certo? Então, bacana desta forma aí. Se quiser colocar aqui, como a gente vai ter sobrenome também, pode deixar desta forma aí, não tem perigo. Ok, vamos logo abaixo. Dá um Ctrl V, aqui a gente poderia ter pegado ali já com a string, né, mas não tem nada a ver isso aí. Vou colocar assim, eu sempre coloco assim, nome, né, sobrenome, ok. Podemos ter outra para quê? Para data de nascimento, não é isso? Então, como é data, a gente sempre usa date, não é isso? Então, date, e aqui a gente coloca simplesmente, pode ser data, né? Nasce, desta forma. Pode ser, né? O nascimento, não tem perigo nenhum. Vamos mais abaixo e a gente precisa de mais outra para a gente pegar a data que ele cadastrou, né? Então pode ser assim, ele vai ser, a gente pode colocar, o que a gente coloca? A gente coloca assim, vamos pôr aqui para não, vamos pôr hora, né? Underscore cad desta forma e data, né? Ficou meio complicado, não ficou? Só para a gente saber, né? Então, data do cadastro, pode ser tudo junto? Não. O que é preciso fazer também é criar uma para a gente poder trabalhar com se ele está ativo ou não, né? Então vamos copiar aqui, Ctrl o C, podemos criar isso aí também. Ele como vai receber se está ativo ou não, então ele vai ser uma bool, né? Que é boolean, para poder receber verdadeiro ou falso. Então vou colocar assim, pode ser is ativo desta forma, não é isso? Tá bom aí, perfeito, né? Então basicamente é isso aí. O que a gente não pode esquecer é aqui, ele coloca sempre ali como internal, né, class, e não é isso que a gente quer. A gente precisa de colocar aqui uma public para a gente ter acesso a ela, e eu vou colocar aqui uma abstract também, tá? Que fica aí bacana. Ok. Tendo a nossa classe, vamos fazer o seguinte, a gente precisa criar também um override, né? Por quê? Porque a gente está passando ela aqui como abstract, né? Então a gente precisa criar
o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, vou colocar uma public, vou criar aqui uma public abstract, né, vamos colocar ela desta forma, e colocamos aqui decimal, para a gente poder mexer com números. Vou passar aqui o método, vamos pegar o método simplesmente aqui get desta forma, vamos pegar values, não é isso? To o que? Desta forma, pay, para a gente poder manipular se aquela compra foi paga ou se não foi paga, ou se o cliente pagou ou não pagou, e por aí vai. Mais à frente a gente vai observar isso aí. Ok, bacana. Eis a questão. Então vamos criar ela aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar espaço aqui. Então vamos colocar aqui, se eu escrever aqui override e dar o espaço, ele me mostra ali o que eu quero. Então eu vou colocar toString. Ele já criou aí pra gente, muito simples aqui, só que eu não quero retorno disto aqui, certo? Deixa eu só arrumar isto bacana aí. Vamos fazer o seguinte, precisamos de um return. Eis a questão, eu não quero isso aqui por enquanto, por quê? Porque a gente vai trabalhar com nossa data, né, e tudo mais aí. Então eu preciso que traga estes valores para mim. Eu posso colocar desta forma assim, cifrão, né, entre aspas, né, seria legal. Vamos fazer desse jeito aqui para ver se não dá erros. Depois a gente confere isso aí. Então eu peço o meu ID, não é isso? Vai ser igual o que? Então ele traz o que tiver naquele ID para a gente. Então eu quero o que? Eu quero o meu nome, não é isso? Então a gente tem lá o nome, a gente tem o sobrenome, não é isso? Então eu saio, crio outro, tá pessoal? Aqui a gente está criando algumas lista, então tem lá o nosso sobrenome, não é isso? Peço ele aí. A gente tem também data de nascimento, não é isso? Aqui entra alguns símbolos aqui, tá pessoal? Muito cuidado com isso aí. Por exemplo, aqui eu posso dar espaço. Opa! Eu posso dar espaço aqui. Aqui eu já estou observando que não tem esta vírgula. Aqui já entra esta daqui. Vamos concatenar desta forma, certo? E depois a gente copia para os demais. Então, o que eu posso fazer? Ctrl o C, vou aqui, vou dar um Ctrl o V, V e V. Eis a questão. Eu vou fazer não pode deixar aí desta forma. Então a gente tem buscando pelo ID, a gente vai trazer o nome, a gente vai trazer o sobrenome, ok? Então o ID aqui, ou seja, as nossas variáveis agora muda, tá pessoal? Observe aqui, o cifrão pode deixar. Aqui eu preciso da minha data de nascimento, né? Que a gente colocou? A gente colocou data de nascimento também, não é isso? Tá ali, ó, data de nascimento. Então vou deixar tudo a mesma coisa, então vou mudar aqui, vou fazer com calma aqui para que vocês entendam isso aqui. Aqui agora já não tem aquilo ali, referenciamos dois pontos igual o que? A ele mesmo. Desta forma, isso aqui sai, mas antes aqui também tem uma vírgula desta forma aí. Então eu simplesmente aqui, pessoal, adiantei aqui, então fiz desta forma aqui, então ele vai retornar, né, o nosso ID, vai trazer o nome, sobrenome, depois vai trazer a data de nascimento, não é isso, tá, a hora que foi cadastrado e se ele está ativo ou não. Deixei desta forma aqui, concatena e bacana. Ok, agora a gente precisa fazer uma instância desta classe, né, para a gente rodar isso aqui. Se a gente vir aqui na nossa classe principal, a gente tem tudo aqui, né? Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o seguinte, então using, vamos fazer aqui o import, né? O import não, using, a gente tem o nosso projeto que se chama o que? Projeto, né? Vamos ver se ele vai puxar aqui, tinha que ser com letra maiúscula desta forma. Ele não puxou, mas não tem problema, né? Desde que seja igual tá ali, ó. Então vamos escrever do jeito que tá lá, projeto desta forma, underscore o que? C#, não é isso? Ok, perfeito aí.
ponto e vírgula, ele vai dar um erro aqui. Ele deu um erro, ó, se eu observar aqui, eu levar aqui, ó, e show potential fixes, ele está dizendo ali, ó, change projeto C Sharp, projeto C Sharp. Por quê? Porque eu escrevi errado. Então, bastante atenção nisso aí, que se escreve o C primeiro e depois H, desta forma. Isso aí, C Sharp, ok. Bom, este coisa aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui e vamos... Ah, não, eu tenho aqui a minha instância, né? Então, depois da instância, vamos fazer o seguinte, eu vou dizer aqui que empregado, né? Então, empregado vai ser igual que eu vou pôr empregado, tudo a mesma coisa, tá? Então, empregados ou empregado, né? Poderia ser no singular para ficar melhor. Vamos fazer assim, tudo no singular. Empregado vai ser igual o que? Contra o V. A gente colocou o nome da nossa classe no plural, né, pessoal? Vamos deixar ela também no singular. É só a gente ir lá e renomear ela. Então, façamos a nossa instância. Vamos voltar aqui na nossa... Pior que a gente colocou também o nome do arquivo no plural, né? Tinha que ser no singular. Vamos modificar isso aí. Então, se eu vim aqui na nossa classe, botão direito, eu vou vir aqui em renomear e vou simplesmente tirar o S lá. Então, empregado, ele vai dizer aqui que sim. Ali ele já mudou aqui para mim, ok, perfeito. Empregado, ok, perfeito. Tá bacana aí, tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Então, muda o nome do arquivo aqui para empregado, que estava empregados. Ele vai substituir aqui, ok, perfeito. Né? A gente instanciou ela aqui, ó, bacana. Está aí mesmo. Agora, eu não posso referenciá-la dessa forma aqui. Por quê? Porque empregado, não, a gente está fazendo uma instância, né? Então aqui entra new empregado, ok. Eis a questão, o erro tá aí, né? Então, como ele fala ali, ó, implementation, como a gente está passando a nossa classe, né, de empregado, né, ela está sendo abstrata lá a nossa classe, então a gente tem que implementar esta classe para que ela não dê erros. Vamos entender, se eu vim aqui no projeto novamente, toda hora eu estou clicando ali e ele está abrindo aqui. Vou salvar isso tudo aqui, vou fechar aqui, ok, vou deixar só a principal aberta. Ok, se eu vim aqui no nosso projeto, vim aqui, vamos adicionar novo o que? New item, e vamos colocar aqui uma classe, essa classe vai chamar, por exemplo, salário, né, empregado. Então vamos implementar ela, vou colocar empregado no singular mesmo, ok. Então a gente já tem ela aí, eis a questão agora. Primeira coisa aqui, eu vou deixá-la como public, isto mesmo. E aqui sim a gente implementa dois pontos e qual é a nossa classe, né? Que a gente está instanciando, Ctrl C e Ctrl V, empregado, não é isso? Ok, eis a questão, temos que fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte aqui, vamos entender que vamos criar a nossa, ou seja, aqui mesmo ele já faz. Se eu der aqui, ó, selecionar contra o ponto, ele vai dizer ali, ó, extra base classe, blá 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 blá, generate overrise e aí por aí vai. Bom, podemos fazer o seguinte. Ele disse aqui, ó, o que a gente está procurando, pessoal? Olha ali, ó, implement abstract class, né? Então a gente precisa desta daí, ó, já implementou aí para a gente e está funcionando bacaninha. Eis a questão. Feito isso aí, a gente também tem que pensar o seguinte, que aqui falta ainda um atributo para esta classe, né? Que é o quê? A propriedade, né, salário, né? Então o que a gente pode fazer?
Vamos fazer o seguinte, vamos criá-la aqui, então eu vou colocar aqui a properly e vamos fazer o seguinte, então ela vai ser pública, como a gente está trabalhando, vai trabalhar com dinheiro, né, que é contagem de numérico, a gente vai deixar decimal, né, e vamos colocar salário. Está aí, perfeito. Eis a questão agora. Eu preciso de um return. Então, ele vai retornar o que para a gente? A gente simplesmente retorna o nosso salário, né? Então, return o que? O nosso salário. Está aí, ok, bacana, perfeito. Então, agora a gente pode fazer o override deste return também, né? Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou sair aqui e vou colocar aqui override e vamos dar um espaço. Ele vai pegar ali o toString mesmo, então ele já criou aí. E aqui simplesmente a gente pede um return. Este return aqui, eu vou fazer o seguinte: public override string toString. Está aí. Vamos retornar, simplesmente a gente tem nossos values aí, né? Então podemos fazer desta forma, cifrão, vírgula, não é isso? Ou seja, aspas simples. Ok, deixa eu pensar aqui, a gente pode trazer o que? Então, aspas. A gente vai trazer o que tiver na base, isto mesmo, né? Base toString, aqui eu fecho ela, que ele vai trazer o salário que a gente tiver lá, né, na nossa variável. Ok, aqui eu posso concatenar, aqui não tem isso aqui. Então, fecho aqui desta forma, aqui mais para poder concatenar. E precisamos também de que? A gente precisa do nosso valor que foi pagado, né? Então, eu adiantei aqui. Então, o que a gente fez aqui? A gente só fez o override, né, para toString, e aqui simplesmente a gente passou, né? O return vai trazer a string, né, do valor a pagar, né, que é o valor para pagar. Então, ele vai trazer o método getValueToPay, que é o valor para ser pagado. Agora a gente já pode instanciar isso aqui, né, pessoal? Então, agora vai ficar muito mais fácil. Sempre salvando, tá, pessoal? Salva aí seus projetos. Agora, se eu vim aqui agora, eis a questão. Vamos entender. Então, observe que ela continua dando erro. Mas por quê? Porque a gente não pode fazer isso agora, né? Então, a gente tem empregado, ok? Vamos entender aqui. Vamos mudar este objeto para, por exemplo, pode colocar aqui empregado 1 só para ficar diferente lá do nossos parâmetros, né? E aqui eu coloco simplesmente, a gente criou o que lá? A gente tem nosso projeto lá, se eu não me engano, a gente aqui no salário a gente criou empregado, salário empregado, né? Então colocamos ele aqui, Ctrl C, eu posso fechar ele aqui e passamos ele aqui. Então agora eu posso instanciar a minha classe. Ok, eis a questão, vamos testar isso aí. Para testar isso aí, eu vou precisar de chamar o nosso console, né? Aqui a gente já tem um hello world, blá 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 blá. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir aqui, vamos dizer aqui que o ID, vamos testar, né? Então o ID vai ser igual que vamos pôr assim 10, 20 por aí afora, vírgula, a gente pode colocar o nome, não é isso? Então ele já traz ali para a gente, o nome vai ser igual, podemos passar o que aqui? Vou colocar assim, por exemplo, sum, desta forma, entra com vírgula no final, sempre desta forma. A gente colocou nascimento, não é isso? O que a gente colocou lá no nosso construtor? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente colocou o sobrenome, né? Data nascimento, não é isso? Então vamos verificar se ele vai puxar isso aí. Então, o nosso sobrenome vai ser igual também. Vamos colocar sum desta forma. Vamos colocar maiúsculo, vírgula. A gente precisa também agora da data de nascimento. Então vamos pôr mais abaixo. Então aqui pode ser. A gente tem a data nascimento. Vai ser igual o quê?
a gente pode colocar aqui, neste caso aqui, a gente não pode passar assim. Por quê? Porque ele é um inteiro, né? Então ele vai ser igual a new o que? Date, desta forma. E aqui a gente passa, por exemplo, vamos dizer que ele nasceu em 1999, não é isto? O dia, vamos colocar 5, por exemplo, e, ou seja, o mês 5 e o dia, a gente pode colocar 25, desta forma. Creio que vai ficar legal assim, ok. A gente precisa também de outro para a gente poder pegar a data que ele foi cadastrado, né? Então, se eu não me engano, tá? É isso aí mesmo, vai ser isso mesmo, new data. Vamos colocar aqui que ele entrou 2019 por aí. O mês pode ser, por exemplo, 2, para ficar diferente. E o dia, vamos pôr aqui 20 também, por aí afora. Ok, agora a gente precisa saber se ele está ativo ou não, né? Que a gente colocou lá. Se eu não me engano, a gente colocou ativo. Is ativo daquela forma ali. Ok, se ele é ativo, então a gente passa aqui simplesmente true para ele, desta forma aí. Ok, agora a gente precisa de especificar o salário dele, né? Então a gente tem lá a nossa salário, observe ali que ele está reconhecendo, isso é sinal bom. Este salário aí a gente pode colocar, como a gente está trabalhando com decimais, a gente vai colocar muita coisa aqui. Então vamos colocar uns 20 mil, vamos colocar o que? Vamos colocar aqui desta forma. Ponto, eu vou colocar aqui 40. Observe ali, pessoal, que ele dá erro. Por quê? Porque sempre a última casa ali, né, decimal, ela é referenciada como isso aqui, de money, tá? Então, fica bacana desta forma aí. Aqui bate um ponto e vírgula, ok. Então, já temos aí alguns dados. Agora, a gente precisa imprimir isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte, Ctrl C, vou vir abaixo, Ctrl V, e vou pedir ele para imprimir simplesmente os nossos dados do nosso empregado. Qual é o nome do objeto que a gente criou? Ponto e vírgula, ou seja, ponto e vírgula no final aí. Ok, já dá para testar isso aqui? Bom, vamos salvar tudo. Então, torcer para que dê certo, né? Vamos dar o play aqui, vamos executar. E ele tem que trazer aí para a gente essas informações, né? Observe aqui que está abrindo aqui. E está compilando. Parece que erro... E tá aí. Não deu erro nenhum. Abrimos aqui, tá lá. O Hello World que a gente deixou lá em cima. Olha lá, o ID. Ele trouxe o nome, sobrenome, data de nascimento, tudo bacana. O dia que foi cadastrado, tá ativo, sim. E o valor para pagar tá ali. Ok, beleza. Então, basicamente, é isso aí. Então, as nossas classes tá tudo funcionando perfeitamente aí, tá, pessoal? Sempre salvando, tá, o nosso projeto. Bacana, né? Então, tudo salvo aí. Outra coisa que eu observei também é que a gente pode manipular este valor aqui. Como a gente colocou o nosso valor, não é isto? Bem alto lá para a gente ver, né, as casas decimais. Então, eu preciso que ele imprima para mim também em decimais. Então, se eu fazer isso aqui e pedir aqui que me imprime C2, C significa currency, né, que é a moeda fora do país, né? Então, desta forma aí ele vai imprimir a currency, né, que é a corrente, né, que fala em português, sei lá, que é o padrão, né, currency. Então ele vai imprimir 2 decimais, tá? Então verificamos se isso aí também funciona. Podemos ir aqui e vamos executar o nosso projeto novamente. Tá executando aí. E tá ali, ó, tudo bacana. Observe que ele trouxe ali, ó, o L, né, o cifrão ali de libras. Por quê? Porque eu tô aqui na Inglaterra. Então ele traz ali
é o símbolo que a minha máquina reconhece, beleza? Ok, perfeito, bacana aí. Eis a questão agora. Perfeito, né? Este vídeo já está bem longo já, mas eu vou criar aqui outra classe para a gente poder fazer o seguinte. Vamos aqui no nosso projeto aqui e vamos vamos adicionar new classe, vamos colocar aqui, por exemplo, a comissão que o vendedor vai ganhar, né? Bom, por aí você já observa que o nosso projeto tem muita funcionalidade aí bacana para a gente poder se aprender. Então, eu preciso aí que você deixe a sua inscrição aí no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe aí, que isso aí incentiva a gente a por mais tempo aqui criando esses projetos para vocês. Então a gente vai ter uma comissão. Então a comissão, vamos fazer o seguinte, comissão, eu vou colocar, poderia ser a letra aqui, o C maiúsculo para ficar bacana, comissão, e vou colocar empregado, né? Isso, bacana. Ok, então já temos aí. Esta aqui também a gente vai fazer o seguinte, a gente vai herdar ela, não é isso? Então, vamos lá. A gente tem lá a nossa empregado, né? Então, pegamos a nossa empregado, ok, bacana. E agora sim, eis a questão. Observe que sempre está dando erro aqui, mas se eu vim aqui e dar o contra ponto e pedir aqui para implementar, então vamos implementar ela e pum, aí já está pronta aí, já implementamos ela no Obstruct, né? Então aqui quase que já é uma repetição, né, pessoal? A gente está aprendendo isso aí. O que que o empregado, a propriedade que ele tem? Ele tem uma comissão, a gente está trabalhando com a comissão ali, não é isso? Então a comissão do empregado, ele tem ali, por exemplo, vamos colocar aqui um public, vamos criar uma public, por exemplo, float, porque ele vai ter uma porcentagem em cima do que ele vende, não é isso? Então tem que ser desta forma aí. Então vamos colocar assim, ó, comissão, né, como a gente colocou lá em cima, e colocamos aqui, por exemplo, porcentagem. Ficou um pouquinho grande, mas não tem problema. Eu só simplesmente vou fazer isso aqui, para ele poder fazer o import. Eu vou dar o Ctrl X aqui e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui prop desta forma, que aí ele cria ali, dá tab, e aqui sim eu coloco ele como float, e aqui contra o V. Ok, então já temos aí. A gente precisa de outro também. Por quê? Porque a gente precisa das vendas, não é isso? Então vamos colocar aqui, a gente precisa retornar as nossas vendas, não é isso? Então, bacana aí. Como é inteiro, então a gente vai passar aqui decimal, desta forma, que são casas decimais. E aqui a gente coloca as vendas, né? Então vou colocar assim, vamos colocar assim, S, só de símbolo aí para a gente entender, underscore, e vou colocar, por exemplo, venda, ou vendas, não é isso? Tá bom aí desta forma, coloca do jeito que você entender melhor. E agora a gente precisa fazer o return do que? Desta porcentagem, não é isso? Então a gente pode fazer desta forma aqui, que me retorna, então return o que? A nossa venda, não é isto? Ok, aqui sim a gente precisa fazer uma multiplicação pela a comissão, né? Então se ele vendeu tanto, ele vai ter uma comissão em cima daquilo ali, né? Então a gente precisa fazer esta verificação. Então Ctrl C, Ctrl V, eis a questão. A questão é o seguinte, né? Como aqui a gente passou como float e aqui a gente está passando decimal, então a gente está querendo fazer a multiplicação de um float com um decimal, né? Isso aí não funciona, mas a gente precisa converter. Então eu simplesmente digo aqui que vai ser decimal decimal desta forma e fecho aí. Pronto, está resolvido o problema aí. Então convertemos ela para decimal. Ok, perfeito. Bom, pessoal, esse vídeo aí já está bem longo aí. Vamos salvar o nosso projeto, né? Então
deixa bem salvado aí, bacana, e a gente retorna com os nossos vídeos aí para a gente poder terminar esta classe aqui e continuar aí, né? Então a gente vai passar aqui vamos criar muitas classes, muitos métodos de verificação, de divisões, multiplicação, né? Tudo aí para a gente poder trabalhar, né, com as nossas datas também, porque a gente vai ter recibo, a gente vai ter estoque para verificar, a gente vai ter venda, vai ter comissão, então isso tudo envolve aí uma estrutura bem reforçada aí. Depois a gente adianta mais, porque a gente vai copiando muitas coisas e refazendo, né? Isso, então por aqui a gente fica e eu retorno com mais vídeos aí para a gente implementar mais métodos, funções, classe aí no nosso projeto para deixar ele funcional, beleza? Então ficando por aqui, espero que você deixe o seu gostei, sua inscrição e isso aí incentiva a gente continuar com projetos como este. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!